Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre frações, né? Como na aula passada não foi uma aula que a Pro gravou, né? A Pro mandou um videozinho bem explicadinho para vocês sobre fração. Mas aí hoje, então, eu vou dar aqui uma resumida sobre fração, para depois a gente falar sobre comparação de frações e operações com frações, tá bom? Então, quando a gente fala de frações, nós sempre estamos falando de uma divisão de algo. Por exemplo, uma divisão de uma turma, uma divisão de uma barra de chocolate, uma divisão de uma panela de sopa, de qualquer coisa. É uma divisão, tá? Por exemplo, ó, vou pegar esse meu pote de arroz aqui, ó. Vejam, esse é um pote com bastante arroz dentro. Aí se eu falar assim para vocês, olha, esse arroz aqui, eu e o meu marido, nós não vamos consumir esse arroz todo esse mês. Nós vamos consumir apenas a fração de 1/2 desse pote de arroz. Aí você pode imaginar assim, esse pote de arroz todinho, dividido em duas partes, porque embaixo tem o 2. E a gente, dessas duas partes, nós vamos consumir apenas uma. Então, olha só, vamos dividir aqui em duas partes, ó. Mais ou menos até aqui, né? Uma, duas. E nós vamos consumir apenas uma parte. Então, eu vou consumir 1/2. Mas se eu dissesse assim, vamos ver aqui, ó. Vocês estão vendo que ele é divididinho, esse pote? Parece que ele é dividido. Vamos ver quantas partes tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é dividido em 6 partes. Então, a gente coloca o número 6 embaixo, no denominador. Aí, se eu disser assim, eu e o meu marido vamos consumir apenas 2/6. 2/6. Quer dizer que dessas 6 partes aqui, a gente vai consumir quantos? 2. 2, então, ó, só essa e essa. A gente vai comer até aqui. Isso é mais ou menos do que a metade? Menos. Menos, né? Menos do que a metade. A metade seria qual fração, será? 3. 3/6. 3/6, né? Ó, 1, 2, 3. Até aqui seria a metade. Então, a metade pode ser 1/2, a metade pode ser 3/6. Tá vendo? Então, tá. Isso é só pra gente ter uma noção do que é fração, né? Ó, agora que o pessoal tá entrando pra aula. Agora, então, nós vamos ver quando a gente fala de fração de uma figura e fração de um número. Fração de uma figura é mais fácil porque a gente consegue visualizar, né? Então vamos imaginar que eu comprei uma barrinha de chocolate. Quem já comprou aquelas barrinhas assim pequenininha, ó, da Talento, que ela vem 4 quadradinhos. Ela vem assim, ó. É uma barrinha de chocolate pra gente chique, né? Porque gente chique come pouquinho, né? Eu já nem gosto daquela bem grande, mas tudo bem. Então vamos ver uma barrinha de chocolate pequena para uma pessoa chique. E daí, essa barra está dividida em quantas partes mesmo? 4. 4 partes. Esse total de partes em que ela está dividida sempre vai ser o denominador, o número de baixo, tá? Então, o denominador, o número de baixo, é o total de partes que a gente tem de chocolate. Deixa eu ver aqui, Brian. Se você pegasse essa barrinha de chocolate de gente chique, você comeria quantos quadradinhos? Você comeria 4? Eu também, né? Com certeza já comeria os 4. Então, olha só. Se dessas 4 partes, o Brian comeria 4, então ele vai comer todas as partes. Isso significa que 4/4 é a mesma coisa que uma barra inteira. Olha só,
que guloso que ele é. Mas a Nicole é chique, gente. A Nicole é muito chique. Então, vamos lá. Vamos tirar essa parte aqui. Para quem entrou agora, a gente não tá no livro, tá? Eu só tá dando uma explicação, então é só prestar atenção. Temos aqui uma barrinha de 4 pedacinhos de chocolate. Então, já que ela tem 4, vamos colocar o 4 aqui. Vamos lá, Nicole. Lembra que você é chique e fala pra Pro quantos pedacinhos você comeria desta barrinha. Eu vou comer um e o resto eu vou dividir com a minha família. Ai, que chique, gente. Ela vai comer um pedaço. Então, vamos colocar aqui. Ela vai comer 1/4 da barrinha de chocolate. Então, vamos lá. Além de chique, ó, foi generosa. Ó, um pedacinho só ela comeu. Então, ela comeu 1/4 dessa barrinha. E qual é a fração dessa barrinha que ela vai dividir com a família? Vou colocar um F aqui de família, ó. Qual fração ela vai dividir com a família? Quem sabe me dizer? Quantos pedacinhos ela vai dividir com a família? 3. 3. 3/4. Muito bem. Então, 1/4 é o que ela vai comer. 3/4 é o que ela vai compartilhar. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Será que dá para somar isso aqui? Dá para somar 1/4 mais 3/4? Olha só como é que se faz a soma. Coloca um sinal de adição aqui no meio. Sinalzinho de igual. E, olha só, os denominadores são iguais, não são? O número de baixo não é igual? Então, sabe o que a gente faz com ele? A gente não vai somar. A gente vai copiar. Ó, copia o denominador. E o numerador, que é o número de cima, a gente vai somar. Quanto deu? 4/4, que é a minha barrinha inteira. Lembra que a Pro falou que 4/4 representa 1 inteiro? Que é o que o Brian ia comer, porque ele não é chique, né? Então, 1 inteiro, tá bom? Vou dar outro exemplo. Imagine aí que a mãe vai fazer um bolo e lá no bolo diz assim, que ela precisa colocar 3/4 de xícara de... Não, 3/4 de copo de leite. Então, a mãe pega lá o leite, pega um copo, né? Deixa eu pegar um copo aqui. Olha, gente, o bom de dar aula em casa é que o armário do copo tá do lado, ó. Então, vamos lá. A moça lá do vídeo que a Pro mostrou pra vocês semana passada, ela pegou um copo, né? Então, se a receita está pedindo 3/4, quer dizer que a mãe, na hora de fazer o bolo, mentalmente, ela tem que dividir o copo em quantas partes? 4 partes. Ela divide mentalmente. Então, claro que a mãe não vai riscar, né, gente? Mas vamos fingir aqui, ó. Aqui eu dividi em 2, né? 2 partes. Aí, cada parte eu divido mais uma. Então, aqui eu tenho 4 partes. Certo? 1, 2, 3, 4. Um copo cheio seria 4/4, né? Que a Pro mostrou lá do chocolate. Mas a receita está pedindo 3/4. Então, a mãe vai colocar de leite aqui, mais aqui, parou? Aqui. Certo? E vai deixar só um pouquinho de fora. Então, 3/4 de leite é quase um copo cheio, mas não chega a ser cheio. Então, sempre que vocês verem numa receitinha uma fração, é só imaginar aquilo inteiro, dividir como manda a fração e encher como manda o numerador, ok? Mais ou menos isso. Gente, tudo isso já estava na aula da semana passada, tá? A gente está só dando uma revisadinha aqui, né?
Porque fração é uma coisinha meio chatinha, né? Mas vocês vão conseguir, tá? Aí, além da fração de um número, aliás, além da fração de uma figura, tem a fração de um número. Por exemplo, a nossa turma tem 30 alunos. Aí, imagina que o seu Éder chega e fala assim: 30 alunos, esse aqui é o meu número total, tá? Aí seu Éder chega e fala assim: professora Isabel, 2/5 dos seus alunos vão ser convidados para fazer um projeto especial. 2/5. Falo, meu Deus, 2/5 dos meus alunos? E agora? Quantos alunos é isso? 2/5. Como é que a gente vai descobrir? Presta atenção, fica ligado. Vamos lá. Eu quero descobrir 2/5 de 30, certo? O número que eu quero descobrir é o 30, né? O que a gente vai fazer? Gente, é sempre uma regra. É facinho, é batata, é só fazer que dá certo. Pega o 30 e divide por 5. Tá chegando mais alguém aqui. Divide o 30 por 5. Depois pega o resultado e multiplica por 2. Então tem que fazer duas continhas. Uma de dividir e uma de vezes. Sempre nessa ordem, tá? Então vamos lá, me ajudem aí. Quanto que é 30 dividido por 5? Ai, 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 tabuada de 5. 6. 6. Muito bem. 30 dividido por 5 é 6, porque 5 vezes 6 é 30, né? Então, ó, 30 dividido por 5 é 6. Fica com esse 6 na cabeça, vezes 2. Quanto que é 6 vezes 2? 12. Eita, isso mesmo. 6 vezes 2 é 12. Então, 2/5 de 30 é 12. Então, se o seu Éder falou que 2/5 dos alunos iam ser chamados, né, para um projeto especial, são 12 alunos, ok? Acharam fácil ou difícil? Mais ou menos? É porque é novo, né? Quando é novo fica um pouquinho difícil, daqui a pouco já fica fácil, tá? Vamos fazer outro exemplo. Imagine que, vamos lá, deixa eu pensar aqui, né? Ah, comprei uma dúzia de ovos, certo? Uma caixinha. Uma dúzia são quantos? 12. 12. 12 ovos. Aí meu marido chega para mim e fala assim: Isabel, eu vou usar 1/4 desses ovos para fazer uma receita. Então tu separa 1/4 desses ovos e não usa, porque eu vou precisar para uma receita. 1/4. Então vamos lá. Eu tenho que descobrir quanto que é 1/4 de quanto? 12. 1/4 de 12. Muito bem. 1/4 de 12. Vamos lá. 1/4 de 12. Primeira coisa, dividir. Segunda coisa, multiplicar. Pessoal, quem chegou agora, a gente não tá no livro, tá? Eu tô dando uma aula, então é só acompanhar a aula por enquanto, tá? Quando a gente for pro livro, eu aviso. 1/4 de 12, quanto que é? Nós vamos pegar o 12 e dividir por 4, tá bom? 12 dividido por 4. Vamos lá. Quanto que é 12 dividido por 4? 3. 4 vezes 3. 3, muito bem. 12 dividido por 4 é 3. Agora eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por 1. 3 vezes 1? 3. 3. Então, quantos ovos o meu marido vai usar para fazer a receita dele? 3. 3 ovos. Muito bem. Último exemplo para depois a gente partir para o livro, tá? Vamos lá. Imagina que eu chego lá na verdureira, né? Para comprar laranjas.
Aí lá tem uma caixinha assim com 50 laranjas. Aí eu olho e falo assim, ô moço, 4/6 4/5 dessas laranjas estão podres. Quantas laranjas será que estão podres? Vamos ver. 4/5 de 50. Vamos ver se é a maioria das laranjas que estão podres ou a minoria. O que vocês acham? 45. Quantas vocês acham que estão podres? Será que é a maioria ou a minoria? Maioria. 4/5 é a maioria, né? É a maior parte, né? Vamos ver então. 50 dividido por 5, quanto que é? 10. 10. 10 vezes 4? 40. 40. Então, olha só. Das 50 laranjas, se 4/5 estão podres, olha quantas estão podres. 40. E quantas estão boas? 10. 10. Muito bom. É isso aí. Agora sim, nós vamos lá para o livro. Nós vamos estudar um pouquinho de comparação de frações. Página 142. 142. Então, ali no livro, página 142, nós temos comparação de frações. O que é comparar? É observar duas coisas e ver o que elas têm de semelhante, diferente, qual que é maior, qual que é menor, ou se são iguais, né? No caso das frações, a gente vai comparar desse jeito. Descobrir qual é a maior ou a menor, ou se elas são iguais, tá? Só que a gente pode comparar frações iguais, com denominadores iguais, e pode comparar frações com denominadores diferentes. Aqui na página 142, a gente tem comparação de frações com denominadores iguais. Então, eu vou dar uma explicação para vocês. A questão 2 e a 3 vai ficar de tarefa, então já pode circular ali. Questão 2 e 3, a gente não vai fazer junto na aula. Nós vamos fazer só um juntos, tá? Então, vamos lá. Observe um círculo dividido em 8 partes iguais. A parte pintada de verde, 2/8, é maior do que a pintada de amarelo, 1/8. Indicamos essa comparação assim: 2/8 é maior do que 1/8. E lemos: 2/8 do círculo é maior do que 1/8 desse mesmo círculo. Registre a comparação das frações desse mesmo círculo. Então, vamos lá. Primeiro, preste atenção aqui na pro. Ali naquele círculo, o círculo está dividido em quantas partes mesmo? 8. Então, se ele está dividido em 8, a gente já sabe que o nosso denominador vai ser 8, que é o número total de partes. Eu quero que vocês digam para mim qual é a fração do círculo que está pintada de vermelho. 2/8. 2/8, não é 2, é 2/8, tá bom? Porque quando a pro pergunta assim, ó, qual é a fração? Aí tem que falar uma fração. Então, de vermelho, 2/8. Agora, qual é a fração do círculo que está pintada de verde? 2/8. Muito bem, 2/8. E qual é a fração que está pintada de azul? 3/8. Muito bom. Parabéns, estão participando bastante. E de amarelo? 1/8. 1/8, ótimo. Então, aqui nós já temos as frações, né? Agora vamos ler o que está pedindo ali, ó. Registre a comparação das frações desse mesmo círculo. Então, letra A.
parte azul com parte vermelha. Logo depois de parte azul está escrito 3/8, né? Com a parte vermelha, 2/8. Qual que é maior, gente? 3/8 ou 2/8? 3/8. Então, lá na letra A, vocês vão botar assim, ó. 3/8 é maior do que 2/8. Desse jeito. Tá dando para ver? Tá tão claro, né? Sim. Tá? Tá. Olhando na figura, fica fácil de ver, lógico, que a parte azul é maior do que a vermelha, né? Mas mesmo que não tivesse o desenho, só aqui pela fração a gente já poderia ver. Quer ver? Olha para cá para o quadro só um pouquinho, ó. Os denominadores são iguais, né? Então, o que a gente está comparando é o número de cima, é o numerador. Se 3 é maior do que 2 e os denominadores são iguais, está empatado, então o de cima desempata. 3 é maior do que 2. Vamos fazer a B juntos, depois vocês fazem a C sozinhos, ó. Letra B. Parte amarela, qual é a fração? 1/8. 1/8. Com a parte azul. E agora? 1/8 é maior ou menor do que 3/8? Menor. Então o Menor. sinal fica para o outro lado. Lembram que a boquinha aberta do jacaré sempre fica virada para o número maior, né? Façam a C aí rapidinho, que daí é pro... Quer saber se vocês estão conseguindo fazer. Parte vermelha com parte verde. Como que ficou a letra C? Ficou empatado? Ficou empatado? Então qual sinal a gente vai colocar ali? Igual? Igual. Muito bem. Lembra que a Pro falou? A comparação é dizer se é maior, menor ou igual, tá? Daí, a número 2 e a número 3 é super fácil, vocês vão fazer sozinhos. Vocês não têm, quem tem só cópia, vocês não têm a página 143. Por quê? Na página 143 fala sobre frações com denominadores diferentes, quando o número de baixo é diferente, tá? Por que a Pro não colocou? Porque infelizmente a Pro teve que fazer uma escolha, porque o ano está muito perto de acabar, não vai dar para trabalhar tudo que a Pro precisava trabalhar com vocês, né? É uma pena. Mas eu tenho certeza que o professor do sexto ano vai retomar as frações com denominadores diferentes, tá? Não precisam se preocupar. Então, agora a gente vai lá para a página 145. Na página 145, nós vamos falar de operações envolvendo frações. E olha só, quando fala em operações, são 4. Adição, mais qual? Subtração, divisão e multiplicação. Isso, muito bem. Que é o famoso mais, menos, vezes e dividir, né? Então, é isso que a gente vai falar agora. Como é que a gente faz essas operações com frações? Então, vamos começar aqui. Página 145, número 1. Ângela fez uma torta e a dividiu em 8 fatias iguais. Tá ali a foto da torta da Ângela. No almoço, os familiares dela comeram 5 fatias. No jantar, comeram mais 2 fatias. Responda com frações. Letra A. Que parte da torta foi comida no almoço? Lembrando que ela foi dividida em 8 partes, então o denominador é 8, né? Qual é a fração que foi comida no almoço? Quem sabe me dizer? 5/8.
5 oitavos, não é 5, tá, gente? É 5 oitavos, porque tá dizendo responda com frações. A letra B. Que parte da torta foi comida no jantar? 2 oitavos. 2 oitavos. Opa, por enquanto tá fácil, né? Letra C. Que parte da torta foi comida no total, considerando o almoço e jantar? 8 oitavos. 7 oitavos. Ó, 7, ó. Porque foi 5, depois foi 2. Então, 7 oitavos. Que parte da torta sobrou após o jantar? 1 oitavo. 1 oitavo. Muito bem. Letra E. Indique com frações as operações correspondentes aos itens C e D. No item C, pedia qual é a soma, né, do que foi comido. Então, nós temos que fazer uma continha aqui na letra E, ó. Nós temos que somar 5 oitavos mais 2 oitavos é igual a 7 oitavos. Isso aqui é o que foi feito na letra C, né? Ó, a gente somou duas frações para descobrir quanto foi comido. Mas aí nós temos também que usar as frações para dizer quanto sobrou, né? Uma baixadinha aqui. Então, nós vamos colocar assim um ponto e uma vírgula e vamos continuar. Para fazer a subtração, a gente fez o nosso total, né? A nossa torta inteira. Lembra que o inteiro é assim, ó? Nossa torta inteira, 8 oitavos, menos a fração que foi comida, 7 oitavos, é igual a 1 oitavo, que foi o que vocês fizeram de cabeça aqui na letra D, né? O que vocês fizeram de cabeça aqui, a gente teve que colocar no papel aqui, tá? É a mesma coisa. Pessoal, eu gostaria de avisar que as nossas aulas, elas vão começar sempre na hora pontual, tá bom? Então, quando a Pro começou a aula, só tinha 4 alunos. Os outros entraram depois. Então, claro que sempre quem entra depois, só um pouquinho, quem entra depois sempre vai perder alguma coisa, tá bom? Então, é sempre bom procurar entrar na hora certa, tá? Pode falar, Mariana. É que no meu relógio eu entrei às 9h58 no meu relógio. Ah, tá bom, tudo bem. Vamos lá, então? Questão 2. Na questão 2, a gente vai usar essas imagens que tem ali, olha só. Observe as figuras e efetue as operações. Vamos fazer a A e a B juntos, depois a C e a D vocês fazem sozinhos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aqui a gente tem um retângulo dividido em 5 partes, né? A parte vermelha representa qual fração? 2 quintos. 2 quintos. E a parte amarela, alaranjada? 1 quinto. 1 quinto. Então, a fração total que está pintada desse triângulo, 2 quintos mais 1 quinto. 3 quintos. 3 quintos, muito bem. Vamos fazer a B juntos também. Na letra B, a fração total que está dizendo ali é 5 sextos, né? Quantos triângulos tem naquele hexágono? 6. Ele está formado de 6 partes, então a fração total é 6 sextos, né? Mas ele está dizendo assim, ó, 5 sextos menos 2 sextos.
Então, é a quantidade de triângulos que está pintada, 5/6, menos aqueles 2 que eles desencaixaram. Quanto que vai ficar? 3/6. Muito bem. 3/6. Vamos tentar fazer sozinhos, então, a C e a D? Terminei. Ó. Terminei. Vamos ver, então, na letra C, ó. Na letra C, nós temos um quadrado dividido em quantas partes? 8. 8, né? O total é 8. Então, a gente já sabe que o denominador, que é o número de baixo, vai ser 8. Então, vamos lá. Quantas partezinhas tem verde? 3. 3/8. 3, né? Então, a gente tem 3/8 mais 4/8. 4/8, que é a fração das partes amarelas, que é igual a 7/8. 7/8. Muito bem. Agora na letra D, né? Na letra D tá pedindo uma subtração. Primeira coisa, em quantas partes está dividido esse círculo? 6. 6 partes. Então a gente já sabe que o denominador é 6. Como é que a gente pode fazer essa subtração? Que tal fazer a parte pintada menos essa parte que está desencaixando? Quantos triângulos tem pintados? 4. 4/6. Então, 4/6 menos aquele triângulozinho que está saindo. Quantos? Menos 2/6. 1/6. 1/6, né? Que está saindo, né? Porque ó, a gente não pode fazer menos 2/6, porque 2 são as partes que não estão pintadas. Aí não tem como subtrair eles da parte pintada, tá? Quanto é que vai dar aqui o resultado, então? 3/6. 3/6. Muito bem. Na questão 3, está pedindo uma coisa muito interessante. Está pedindo para nós mesmos escrevermos uma regrinha de como é que se faz a adição e subtração de frações com denominadores iguais. Quando a gente tem frações com denominadores iguais, o que a gente faz com o denominador? Número de baixo. Pode falar. Mantém. Mantém, copia, né? Então, olha só. Aqui não tem frações com denominadores iguais, a gente está somando. O que a gente fez com o denominador? Copiou. Ó. E com o numerador, somou. A mesma coisa aqui embaixo. Aqui é uma subtração. O denominador, a gente copiou. E o numerador, a gente subtraiu. Então, nós vamos escrever uma regrinha. Encontrem um espacinho, pode ser da questão 3, tá? Mas se não tiver lugar ali na 3, escreve embaixo. Escreve onde tiver espaço aí, tá?
que é uma regrinha bem importante. Nas frações com denominadores iguais, vírgula, copiamos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. A questão 4 vocês vão circular para fazer sozinhos depois.